uma investigadora muito interessante britânica que se chama Ursula Hund's, que um dos processos que ela tem estudado é como é que no processo de globalização capitalista é cada vez mais difícil mercantilizar a saúde e a educação. E a razão que aponta é que para um mecânico sabe que o seu automóvel é uma mercadoria e lida como tal com o seu automóvel. Mas um médico ou um professor tem dificuldade em lidar com o seu doente ou com o seu aluno como um valor de troca, como uma mera mercadoria. Neste caso, uma mercadoria em formação, a educação, ou uma mercadoria em manutenção, a saúde. E olham-nos como um valor de uso, como seres humanos, que precisam de ser educados e tratados. E, portanto, é muito difícil convencer os médicos, ou seja, todo o processo de privatização e mercantilização dos Serviços Nacionais de Saúde tem lidado com resistências inconscientes. Por exemplo, há diretivas para a escola, mas os professores não aplicam bem assim, ou há diretivas para os médicos e os médicos acham que não está assim e dão a volta ao assunto e, portanto, isso tem obrigado a todas essas instituições como o Banco Mundial, etc., a procurar todos estes esquemas, como esse agora, o pacote de cuidados que o Serviço Nacional de Saúde pode prestar, para ultrapassar aquilo que eram resistências, às vezes até resistências inconscientes de médicos e professores, no fundo a diminuir a qualidade dos serviços prestados. E uma das situações graves que ela aponta, esta investigadora, é a diferença introduzida no mundo anglo-saxónico entre health e care. Ou seja, cada vez mais os serviços de saúde públicos providenciam health, que é uma manutenção básica dessa mercadoria força de trabalho, mas, por exemplo, tudo o que tem a ver com cuidados, que eu não sei qual é o termo cá que se usa, se são cuidados continuados, são cuidados paliativos, portanto, tudo o que tem a ver com não força de trabalho, pessoas que já estão reformadas, ou com pessoas em doenças crónicas ou doenças terminais, tudo isso sai da área do health, passa para a área do care e isso sim é privatizado, totalmente privatizado. Ou seja, a tendência é... Claro que isto não é feito repentinamente. Ou seja, primeiro, eles dizem que o Serviço Nacional de Saúde continua a financiar o dito care. Por exemplo, doentes com cancro em doença terminal vão para uma dita instituição privada e o Serviço Nacional de Saúde continua. Mas continua durante um período. Depois, passado meia dúzia de anos, quando não há tanta resistência social, isso é totalmente privatizado. E as pessoas veem-se na circunstância, como ela própria se viu como uma grande amiga por quem tinha responsabilidade, e ela contou publicamente aqui na Universidade Nova de Lisboa, viu-se na circunstância de lhe terem telefonado a amigas doente terminal de cancro e que tinha que pôr mais 3 ou 4 mil libras até à meia-noite, porque senão a enfermeira que estava com a amiga ia imediatamente sair de casa, porque o valor que tinham colocado lá para o dito care, o dito acompanhamento do doente terminal, estava a vencer à meia-noite e, portanto, à meia-noite ela teve que pôr 3 ou 4 mil libras de repente na conta para assegurar isso. Ou seja, esta é mais uma das formas como se põe fim ao Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que nós vamos ver, estou-lhe a fazer esta questão porque acho que é importante para as pessoas compreenderem e para nós compreendermos como cidadãos deste país, eu tenho uma doença, sou operada, a partir de certa altura o médico resolve que isto já são cuidados continuados, mudar penso ou outra questão qualquer, vai-se para um serviço desses, esse serviço vai passar a ser totalmente pago por mim, tendencialmente, se nós seguirmos o mau exemplo dos outros países, e se houver aqui um caso de uma doença terminal de uma pessoa, essa pessoa vai também para esses cuidados e só tem direito a morrer com atenção médica se também conseguir pagar. Ou seja, nós temos a restringir a saúde, a dividir aqui a saúde, claramente, a dividir aqui a saúde. Quando isto tudo faz parte da saúde, seguimos esse mau exemplo anglo-saxónico, não. Saúde é só o momento em que estamos com o médico e tudo o resto é assegurado de forma privada. É uma coisa absolutamente horrorosa e eu pergunto-me, estou quase para fazer esta afirmação que o Paulo Moraes também já fez,
que é, de facto, ou os portugueses reagem massivamente a esta regressão social, ou mais vale não viver num país assim. Mais vale não viver num país assim. Um país que assiste passivamente aos seus idosos a não terem acesso aos cuidados de saúde, a ousar-se dizer à pessoa que, como tem um cancro terminal, paga para ter acesso a cuidado de saúde, porque o governo já nem considera. Quer dizer, isto é se nós chegamos a este ponto, isto não vale a pena. Acho que vale a pena e acredito que as pessoas, por isso também não me fui embora. Acho que as pessoas podem reagir e têm capacidade para reagir, como tiveram no 25 de Abril, até numa situação muito mais complicada. Nós hoje somos muito mais educados, cultos, temos 1.300.000 licenciados em Portugal, temos mais de 30.000 doutorados, temos um país muito mais urbano, muito mais educado, não temos a válvula de escape da imigração dos anos 60 e, portanto, temos padrões, isso até é discutido aqui por um historiador, de forma muito interessante no livro. Nós temos padrões que apontam para as pessoas socialmente não tolerarem isto, ou seja, ter menos válvulas de escape. Portanto, as sociedades mais agrárias e menos educadas tendem a não ir para situações revolucionárias ou de disrupção social tão facilmente. Por outro lado, eu acho que esta força de trabalho, que está muito fragilizada do ponto de vista organizativo, de acreditar em si própria, de programas independentes do seu setor ou da sua classe, é verdade que tem uma força social muito grande por outras razões, nomeadamente porque nós vivemos num modelo de just-in-time, ou seja, a ligação da economia é muito forte. Hoje em dia, um grupo de enfermeiros que para um setor dos hospitais para virtualmente o país, porque o país não aguenta hospitais parados, todos. Ou uns estivadores que fazem greve param toda a cadeia, porque nós estamos permanentemente dependentes de mercadorias que chegam diariamente. E, portanto, eu penso que há aqui uma força social. Por outro lado, somos muito mais internacionalizados, globalizados, os protestos tendem a ser muito contagiosos no bom sentido da palavra, ou seja, o exemplo de um protesto num país tende a contagiar outro país. E, portanto, eu penso que isso são tudo fatores que nos levam a ser otimistas e a acreditar que a população chegará a uma posição de força e não deixará isto avançar. Mas a regressão social histórica é possível, ou seja, é possível destruir por uma ou duas gerações, até que as pessoas achem intolerável e reajam.